estudante do quarto ano, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Márcia e não posso começar as atividades sem lembrar você do cuidado com a higiene das suas mãos. Então, lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão bem lavadinho para preservar a sua saúde. Está com os materiais separados? Para a aula de hoje nós vamos precisar dos materiais básicos, né? O caderno, o lápis, a borracha e lápis de cor. Então, abra aí o seu caderno, registre a data de hoje, a aula de língua portuguesa. Quero lembrar você que sempre que aparece o caderno e o lápis no cantinho da tela, é o momento do registro. Então, agora é o momento do primeiro registro da aula. Eu aguardo você fazer. Registro da data feito. Vamos então relembrar o que a gente fez na nossa última aula? Então nós começamos a aula com a mensagem, né? Estudante, seja bem-vindo, uma mensagem enigmática, né? Que eu expliquei para vocês bem certinho como é que a gente faz para ler esse tipo de mensagem. Aí vocês construíram a mensagem com o nome de vocês, né? Eu fiz primeiro com o meu nome para vocês entenderem como é que monta e vocês montaram uma com o nome de vocês. Ficamos conhecendo um pouquinho do livro Que Dizem as Palavras, né? Onde o autor brinca com as palavras. Então, eu mostrei para vocês a palavra adiantado e a palavra honesto, onde o autor representou com imagem, né, o sentido da palavra. Depois nós fizemos também uma atividade parecida com o livro, né? Que era colocar o nosso nome e representar alguma coisa que a gente gostasse no nosso nome. Brincamos de bingo, né, com as letras do nosso nome. Brincamos de stop, também com a primeira letra do nosso nome. E ouvimos a história Festa no Céu, da Ana Maria Machado. Na aula de hoje, o que vamos fazer na aula de hoje? Vamos começar olhando uma imagem, aliás, 3 imagens. Eu quero que você olhe, observe essas imagens e pense. O que são elas? São fotos? São pinturas? Essa primeira imagem é do Leonardo da Vinci. Ele foi um inventor, né? Ele viveu em 1452 a 1519. É uma foto dele? Será que existia foto nessa época, no ano de 1400 e pouco? Tinha fotos? A próxima imagem é da Anita Malfatti. Ela viveu em 1886 a 1973. Observe a imagem. Parece uma fotografia? E a última? A última é Pablo Picasso. Você já deve ter ouvido falar dele, né? Ele viveu em 1881 e faleceu em 1973. Olha a imagem, os traços. Parece o quê? Uma pintura, né? Na verdade, todos são pintura. Todas essas pessoas eram pintores e eles se desenharam, eles fizeram autorretrato deles. Então, autorretrato. O que será que é isso? Para entender melhor, vamos entender a palavra. A palavra autorretrato é formada por 2 palavras, a palavra auto e a palavra retrato. Auto se refere a algo que é feito por si mesmo. Então, quando falamos de autoimagem, autoestima, é algo relacionado a si mesmo. Retrato é o registro da imagem de uma pessoa por meio de desenho, pintura ou fotografia. Então, nós juntando as 2 definições, nós entendemos que autorretrato é o registro da própria imagem. Então, é quando a pessoa se representa
a ela mesma através de um desenho, de uma pintura, até mesmo de uma escultura. Bem, agora que você já sabe que são autorretratos, que tal fazer o seu? Que tal você se autorretratar num desenho? Então é isso que você vai fazer agora. Você vai abrir o seu caderno e vai fazer um desenho seu. Pode ser do corpo inteiro, pode ser só do rosto. Procure pensar assim nos detalhes, como é seu cabelo, como é seus olhos, como é sua boca, e vai desenhando, se autorretratando. Eu vou dar um tempo para você fazer esse desenho. Conseguiu então se autorretratar, se autodesenhar? Muito bem. Então depois da aula você, dá um colorido ao seu desenho, pode fazer uma moldurinha, deixar bem bonitinho aí no seu caderno a sua imagem. Bem, vamos continuar falando de autorretrato. Agora vamos ver o que o dicionário diz que é um autorretrato. Então eu trouxe aqui para vocês
a definição do dicionário do Aulete, que é um dicionário digital, né, que está na internet. Então diz lá: autorretrato. Número 1, retrato de si mesmo feito por alguém em pintura, desenho, escultura, texto literário, etc. Então está dizendo ali que um autorretrato pode ser feito em pintura, em desenho, em escultura e em texto literário. O que é texto literário? É um texto escrito. Então, o autorretrato não precisa ser só na forma de desenho, de representação visual. Ele pode ser escrito. Alguém pode se descrever como é. E também vai ser um autorretrato. Então, eu trouxe para vocês esse tipo de autorretrato escrito. Vamos conhecer para ver como é? Eva Furnari, por ela mesma. Eu vou contar aqui como é que eu sou. Eu tenho 1,60 m, não sou nem gorda nem magra. Tenho cabelos castanhos e uso óculos. Só que eu estou achando que isso não vai ser suficiente para vocês saberem como é que eu sou. Então eu vou contar mais coisas. Eu adoro sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. Desconfio que isso também não vai explicar muito bem quem eu sou. Posso dizer um pouco da minha maneira de ser, que sou bagunceira e organizada, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, uma de cada vez. Por exemplo, quando eu estou escrevendo ou ilustrando um livro, eu sou bagunceira. Quando acabo, sou organizada, e aí arrumo tudo muito bem arrumado. Eu posso dizer também que, em geral, sou uma pessoa muito bem-humorada, mas que, de vez em quando, também fico de mau humor, só que uma coisa de cada vez. Quando estou de bom humor, garanto que não estou de mau humor. Para dizer a verdade, eu acho bem difícil a gente contar quem é. Vocês já experimentaram fazer isso? Será que eu ia conhecer vocês ao ler o que escrevesse? Eva Furnari. Então, esse é um autorretrato que a Eva Furnari fez dela por escrito. Contou quem ela é, como ela é fisicamente, o que ela gosta, o que ela não gosta. Você já deve ter ouvido falar na Eva Furnari. A Eva Furnari é uma escritora de livros, né? Ela tem muitos livros infantis. Então, eu trouxe alguns ali para vocês conhecerem, vocês já podem ter visto. E os livros da Eva Furnari são bem bacanas. E como ela é uma escritora, ela fez um autorretrato escrito dela. Bem, vamos ficar agora de olho no texto. Vamos fazer algumas atividades para compreender um pouquinho melhor o que a Eva Furnari contou para a gente no seu autorretrato por escrito. Vamos pensar um pouquinho lá. O que significa o título? Eva Furnari por ela mesma. Significa que a autora escreveu um texto para ler depois? Ou significa que a autora se descreve, conta como ela é? Então, temos lá o caderninho no cantinho da tela, então é o momento de você fazer o registro. Você vai responder a essa questão. Você pode escrever a resposta ou pode simplesmente desenhar o quadradinho e pintar com a cor correspondente da resposta correta. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso.
Vamos conferir então, retomando lá a pergunta. O que significa o título Eva Furnari por ela mesma? Significa que a autora se descreve, conta como ela é. Então, Eva Furnari por ela mesma. Então, ela está se descrevendo, ela está contando como ela é. Vamos pensar em uma outra questão sobre esse mesmo texto. Então, entendemos que autorretrato é a descrição que alguém faz de si mesmo ou de outra pessoa. Essa questão está bem fácil, da mesma forma. Ou escreve a resposta, ou desenha um quadradinho e pinta com a cor correspondente. Mais um tempinho para você. Vamos conferir então a resposta? Então, entendemos que autorretrato é a descrição que alguém faz de si mesmo, né? Como eu falei no início da aula. Autorretrato, alguém se retrata em forma de pintura, de desenho ou em forma de texto. Então, autorretrato é a descrição que alguém faz de si mesmo. Nesse autorretrato que a Eva Furnari fez, tinha alguns elementos. Vamos ver lá. Eva Furnari é uma conhecida escritora. Quais são os livros que apresentam os elementos que ela escreveu em seu autorretrato? Então, eu tenho livros ali, em cada livro tem um elemento. Lá no livro verde tem características físicas, né, que se refere à questão de falar como é a cor do cabelo, a cor dos olhos, né, a altura. Maneira de ser, é quando a pessoa fala, né, eu sou simpática, eu sou nervosa, eu sou alegre. Coisas que fez na vida, no caso a pessoa contar, eu estudei, eu me formei, eu nasci em tal lugar, e coisas de que gosta, né? Que a pessoa fala do que ela gosta. Então você vai colocar aí no seu caderno quais são os elementos que a Eva Furnari colocou no autorretrato dela. Você pode escrever os elementos ou só colocar as cores dos livros, verde, azul, laranja ou vermelho, mas só dos elementos que aparecem no autorretrato da Eva Furnari. Um tempo para você fazer essa atividade.
Vamos conferir então quais são os elementos que tem no autorretrato da Eva Fornari? Vamos pensar lá, características físicas. A Eva Fornari contou como é que ela é, se ela é alta, se ela é baixa? Contou. Então esse elemento aparece no texto dela. Maneira de ser. Ela falou como é que ela é no texto? Falou, né? Falou que às vezes ela é bem-humorada, às vezes é mal-humorada, então ela colocou. Coisas que fez na vida. A Eva Fornari contou pra gente o que ela já fez na vida? Não, né? Então esse elemento não tem no autorretrato dela. Coisas de que gosta. Então ela contou que ela gostava de torta de morango, né? De chocolate. Então ela colocou isso no autorretrato dela. Então o autorretrato da Eva Fornari tem características físicas, maneira de ser e coisas que gosta. Confira se está bem certinho no seu caderno as respostas. Conferiu? Então agora você vai fazer esse registro que vai aparecer ali na tela. Você vai escrever lá. Elementos que compõem o autorretrato de Eva Fornari. Vai escrever lá características físicas, maneiras de ser, coisas de que gosta. Do outro lado da folha você vai fazer um quadrinho verde, um quadrinho amarelo, um quadrinho azul, tá? No cantinho, então num canto você escreve, do outro lado você coloca os quadrinhos e pinta. Eu vou aguardar você fazer esse registro para explicar a atividade.
Anotou direitinho? Bem, então presta atenção agora para você ver o que você tem que fazer. Então, lá. Então, você anotou ali onde está em branco na tela ali. Características físicas, maneira de ser, coisas de que gosta. Ali do outro lado, eu tenho os mesmos quadrinhos que você desenhou, só que eu tenho coisas escritas neles. Então, lá no quadrinho verde, 1,60 m, não sou gorda nem magra, tenho cabelos castanhos e uso óculos. No quadrinho amarelo, sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. No quadrinho azul, bagunceira e organizada, bem-humorada, às vezes fica de mau humor. Então, o que você vai fazer? Você vai relacionar o que está ali em branco com o que está no quadrinho, tá? Então, o seu quadrinho não está escrito nada, mas você vai ler o que está aí na tela e vai relacionar. Então, aquela questão ali de 1,60 m, não sou gorda nem magra, se refere ao quê? As características físicas, a maneira de ser, coisas de que gosta. O que está no quadrinho amarelo se refere a quê? O que está no quadrinho azul se refere a quê? Então, você vai ligar as informações, olhando aqui na tela bem certinho, lendo o que está escrito no quadrinho, para poder relacionar com o quadrinho que você desenhou no seu caderno. Então, um tempo para você fazer a atividade. Vamos conferir então como ficou? Então, características físicas. Qual é o quadrinho que tem as características físicas? Ali, ó. 1,60 m, não sou gorda nem magra, tenho cabelos castanhos e uso óculos. Então, isso são características físicas da pessoa. Então, vamos ligar o primeiro ao quadrinho verde. Maneira de ser. Vamos ver lá a informação do quadrinho amarelo. Sorvete de chocolate, torta de morango e torta de maçã. Isso não se refere à maneira de ser. Vamos ver então do quadrinho azul. Bagunceira e organizada, bem-humorada, às vezes fica de mau humor. Então, essa é a maneira de ser da pessoa. Então, liga ali. Coisas de que gosta, então ficou com
quadrinho amarelo, que está falando do sorvete de chocolate, da torta de morango e da torta de maçã. Então, confira se você ligou bem certinho aí para deixar as informações certinho no caderno. Olha lá no caderno como tem que ficar. Então, características físicas verde, maneira de ser azul, coisas de que gosta amarelo. Bem, vamos retomar um trechinho do autorretrato, do texto do autorretrato da Eva Fornari. Esse trecho aqui, ó. Para dizer a verdade, eu acho bem difícil a gente contar quem é. Vocês já experimentaram fazer isso? Será que eu ia conhecer vocês ao ler o que escrevessem? Então, a Eva Fornari termina o texto dela com essa pergunta, olha lá, ó. Vocês já experimentaram fazer isso? Será que eu ia conhecer vocês ao ler o que escrevessem? Então, ela está praticamente colocando um desafio para a gente. Então, vamos fazer isso? Vamos contar quem somos? Vamos escrever o nosso autorretrato? Vocês, no começo da aula, se desenharam. Agora, vocês vão fazer esse autorretrato por escrito. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um título, olha lá. No espaço que eu deixei com aquele tracinho, você vai colocar seu nome e vai escrever por ele mesmo, se você é um menino, ou por ela mesma, se você é uma menina. O que vai ter que ter nesse teu texto? Vai ter que ter suas características físicas, coisa que você gosta, sua maneira de ser. Então, você vai fazer esse texto depois que você assistir essas aulas de hoje, mas então você vai anotar agora o que você tem que colocar no seu texto. Então, anota lá como você tem que fazer o título e as informações que você tem que colocar no seu texto. E depois que você assistir as aulas, você faz esse texto com bastante calma. Então, eu vou dar um tempinho para você anotar o que precisa colocar no texto.
Tudo anotadinho? Então depois retoma o que tem no texto e vai pensando nessas coisas e colocando no texto, nas suas características físicas, né? Como que você é, das coisas que você gosta e da sua maneira de ser. Lembram que na última aula a gente começou a fazer um diário dos meus primeiros dias como estudante do 4º ano? A gente construiu aquela sanfoninha e eu fui falando para vocês o que tem que colocar, que é um registro diário de coisas que estão acontecendo nos seus primeiros dias desse ano, como estudante do 4º ano. Então, vamos continuar fazendo esse registro, né? Exercitando essa forma de marcar o tempo, de marcar as coisas que acontecem na nossa vida, porque é um jeito de você guardar e depois lembrar, né, do que aconteceu. Bem, agora eu quero que você fique de olho na tela, porque eu tenho uma história para você. Então, de olho na tela, que lá vem história. Quem vai contar a história para vocês é uma pessoa que vocês conhecem, a professora Alessandra, lembram dela? E ela vai contar a história de Uma Chapeuzinho Vermelho. Então, de olho na tela para ouvir a história. Uma Chapeuzinho Vermelho, Marjolaine Lerrar, Companhia das Letrinhas. Ai, ai! Aonde você vai? Para a casa da vovozinha. Melhor vir comigo. Aonde? Até a mesa. Vamos comer? Sim, um pedação de carne bem vermelha e sangrenta. Ulalá! Que orelhas enormes você tem! É para te escutar. Você também é bem peludo. E tem uns olhos bem grandes, sabia? Gente, que dentões! São para te comer. Não, senhor. Não? Você tem mau hálito. Eu? Tenho uma bala. Obrigado. Engole. Ah!
tolinho. Gostaram dessa historinha? Divertida, né? O lobo não se deu bem nessa historinha. Uma versão diferente da história do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. Então, nossa aula acaba aqui, tá? Espero vocês para a próxima. Fiquem bem calmos, seja prestativo, se cuide para ser saudável. Até a próxima aula. Tchau!